Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula será apresentado como criar a página para visualizar os detalhes do usuário com Laravel, Breeze e React. E o que será implementado é o seguinte: temos este listar que foi implementado na aula anterior e se eu quiser visualizar os detalhes de algum usuário ou de algum registro, simplesmente eu clico em visualizar e nesta página é apresentado os detalhes e, inclusive, posso retornar para a página listar. É esta página visualizar que recupera as informações do registro no banco de dados que será implementado nesta aula. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP, inicio o MySQL porque será utilizado o banco de dados e também o Apache. Não é necessário inicializar o Apache. Abro no gerenciador de arquivos e dentro do htdocs do XAMPP eu acrescentei o diretório Celc e o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixe o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code e, caso você tenha caído de paraquedas nesta aula, tem o arquivo ler com os requisitos e como rodar o projeto baixado. Eu já segui essas orientações e posso ver no navegador o resultado. E tenho este resultado. Venho em acessar e no acessar preciso colocar este usuário e esta senha. Inclusive, eu vou colocar nesta página de login, porque eu recebi uma mensagem informando qual é o usuário e qual é a senha. É só vir no arquivo ler, mas mesmo assim eu acrescento. Venho no Resource, JS, página, acesso Auth e dentro do Auth eu tenho o login. E no login eu acrescento depois do form, abro uma div, em seguida finalizo esta div, coloco o conteúdo internamente, só apago este br e aqui também apago este br. Utilizo o class name e coloco uma margem 4. Conferir se já é o suficiente. Agora sim, usuário e depois a senha. Pego o usuário, coloco aqui e depois eu tenho a senha. Tento realizar o login. Após ter realizado o login, venho em usuário e tenho a lista de usuário. Está retornando do banco de dados junto com a paginação. Eu quero acrescentar agora neste local um botão visualizar que carregue uma determinada página. Eu crio esta página, fecho tudo isso daqui e venho em rotas e em rotas em web eu acrescento uma nova rota. Pego esta como exemplo, depois do listar, será o get, continua, somente eu coloco o user e em seguida qual é o nome da models, confiro, venho em app, models e o nome da models é user, então eu passo aqui user, recebo como parâmetro ID do usuário. Qual será o nome do método? Será o show, porque é o visualizar. E aqui também altero e coloco show. Preciso criar agora este método nesta controle. Seguro Ctrl, clico sobre o mesmo para abrir. Ou você pode ir e navegar. Vem em app, http, controller, user controller. Controller criada na aula anterior. E abaixo deste método listar, eu acrescento um novo método com a visibilidade pública, palavra reservada à função, em seguida show. E em função de eu ter colocado aqui user o mesmo nome da models, então eu utilizo a models user, inclusive o editor está indicando que será utilizado a models que eu apresentei, ele recupera os dados do usuário e injeta os dados dentro desta variável. E este método vai retornar uma resposta, então eu coloco um response, posso clicar aqui, só conferir se eu tenho response do inert, assim posso continuar. Abro chave e fecho a chave. No momento eu só coloco um dd e em seguida cifrão user, só para conferir se realmente eu estou recuperando os dados do usuário. Para chegar a esta página,
eu acrescento o botão no lugar desta palavra visualizar. E está dentro do resource, em seguida JS, página, e eu quero o listar, é esta página. Fecho para ter mais espaço e no lugar deste visualizar, eu quero acrescentar um botão. Eu crio um diretório, dentro desse diretório Components, um diretório com o nome de botão, porque tudo que for relacionado a botão vai estar dentro desse diretório. E pego este componente, botão azul, posso arrastar ele para o botão, simplesmente quero mover e o editor já faz as alterações onde é utilizado este componente, duplico este componente e altero para a seguinte cor. Ou inclusive que eu não preciso, posso utilizar este mesmo azul, só altero este CSS. Alterei o CSS, você pode parar a aula e copiar as cores que eu atribuí. Agora que eu tenho este botão, eu posso utilizar. Só coloco ele no final, a controller depois da rota. Primeiro rota, abre a controller carrega uma view e esta view primary, ele deve ser carregado no seguinte local, é no listar. Está aqui o listar, inclusive já estava aberto. E primeiro acrescento o componente link, seleciono o link e clico sobre o mesmo, confiro na parte superior se incluiu e também confira se você finalizou o componente link. Na parte superior, sim, acrescentou o link, posso utilizar. E este link vai redirecionar para o seguinte local, href, e dentro deste href abro chave, porque vai ser um JavaScript, utilizo o route, quero redirecionar para uma determinada rota. É para esta rota user show. Acrescento neste local, mas esta rota precisa o ID do usuário. Eu acrescento neste local um objeto, neste objeto vai ser o ID, em seguida user.id. Esse user.id é este user ID. E aqui o ID refere-se ao ID do usuário, que será utilizado para visualizar. E dentro deste componente link, eu posso colocar só palavra ou posso acrescentar o botão que eu criei, sendo o primary. Clico aqui para acrescentar, confira se você está acrescentando correto, finalizo este botão e internamente coloco a palavra visualizar neste local. Componente eu acrescentei aqui na parte superior quando eu dei o Enter. É este componente que possui o botão. Está aqui visualizar. E observe no final, visualizar 1, visualizar 2. Eu quero visualizar este usuário. Se eu clicar, agora eu tenho User Controller na linha 21, User Controller, linha 21, ECDD. Recuperou os dados do usuário? Sim, tem os atributos do registro, ID, nome, e-mail, entre outras informações. São essas informações que agora eu vou enviar para uma view. Eu deixo esse DD comentado, caso você precise, você tem o exemplo. Return, em seguida inércia, deve retornar alguma página, então neste caso renderize uma página que está dentro do diretório users. Dentro do diretório users haverá o arquivo user show e esta view ela recebe os dados, cria um array com o nome do elemento user e este elemento do array recebe o que eu recuperei do banco de dados, as informações do registro. No nosso caso, as informações do usuário. Preciso criar esta view em resource, depois do resource venho em users, conforme está indicando, user show. Pego esse user index como exemplo, só para agilizar. Este user index antigo posso fechar. O botão azul também fecho. E não é user index, eu atribuí user show o nome. Altero o nome do arquivo, agora posso continuar a implementação. É cadastrar? No momento eu deixo esta palavra, é aqui que eu preciso alterar.
no lugar do listar é visualizar. Eu não tenho a tabela porque não será impresso desta forma e também não será utilizado a paginação. Apago o que não é utilizado. No momento, só a paginação. Confiro no navegador, venho em visualizar, consegui acessar a página visualizar, o usuário que eu quero visualizar. Eu já tenho as informações, porque lembram do DD? Significa que agora é só imprimir. Coloquei um comentário e abaixo deste comentário abro uma div, coloco o CSS, conferir como está ficando, ao menos no momento. Está aqui, onde vai estar o conteúdo. Agora eu crio a primeira div, ou vai ser um P de parágrafo. E será o label, o que eu tenho de valor. Neste caso é o ID. Se você conferir, é desta forma. Agora, abaixo do ID, crio um novo parágrafo com o CSS e posso imprimir o que estou recebendo. Aqui na parte superior eu coloquei users, mas não é users, é user, porque a controller envia user no singular. E aqui também no singular. Recebo como parâmetro os dados do usuário, aqui user. Lembram do DD que eu havia colocado para ver o resultado e acessei atributo e eu havia citado, tem o ID, nome, e-mail, e naquele array tinha o ID. É este valor que eu quero imprimir. O ID 2, o ID do usuário. Assim como eu estou imprimindo o ID, posso imprimir nome e e-mail. Se o usuário tivesse outras informações, também pode ser impresso, desde que você tenha acrescentado aqui na Models para poder manipular as informações. Se você não acrescentar, você não vai conseguir acessar. Name e depois e-mail. Conferir, ID, nome, e-mail. Somente aqui ficou grudado. Eu quero acrescentar uma margem. Então, eu coloco aqui uma div, abro a div, finalizo a mesma, utilizo class name. Dentro deste class name, coloco margem em relação ao rodapé de 4. Já é o suficiente o 4, somente faltou colocar o traço. E dentro desta div, eu colo este conteúdo. Ou antes, eu duplico. Duplico mais uma, mais duas vezes. Agora, recorto isso daqui e acrescento dentro deste. Recorto isso daqui, os dois parágrafos, neste local. Recorto os dois parágrafos e acrescento dentro desta div. Assim ficou mais fácil de implementar. Conferir como está ficando. Atualizo ID, nome e ID. Não é ID, faltou colocar a palavra e-mail neste local. Agora sim, ele não está quebrando a linha, eu prefiro quebrar a linha. Está sim quebrando a linha. Vamos ver se ele realmente sim está quebrando a linha, porque eu não gosto que seja impresso fora e quem está assistindo a aula não consegue visualizar todo o código. Por isso eu prefiro colocar desta forma. Somente esse P de parágrafo e este P aqui também está um pouco escondido. No entanto, é somente o P de parágrafo. Implementado para imprimir os valores, agora só falta aqui acrescentar um botão. Ao invés da palavra cadastrar, eu quero acrescentar o seguinte. Apago este cadastrar, porque não é esse texto, pego o componente link, ele já está incluído na parte superior, aqui, por isso eu posso utilizar. Depois, dentro do componente link, o atributo ou a propriedade href deve redirecionar para o seguinte local, rota, e a rota que eu quero agora, confiro em web, listar é esta rota. Acrescento neste local, depois do link eu indico que deve utilizar um botão, este botão primary, ele também já está aqui na parte superior, posso utilizar o mesmo e acrescento a palavra listar. Ou aqui eu posso colocar tudo em uma única linha, só para ter menos linhas.
conferir, listar. Se eu clicar aqui, sou redirecionado para a página listar. Esta página listar, eu quero fazer uma alteração. Eu não quero que liste somente 2 registros por página, coloco agora 10, e também deve ordenar, coloco o traço e o sinal de maior, e antes eu acrescento order by, ordene da forma desk pela coluna ID. E agora sim, ele vai retornar 10 registros e serão ordenados da forma decrescente. Os últimos cadastrados serão apresentados por primeiro. Desta forma, implementamos a página para visualizar os detalhes do registro. É claro, no nosso exemplo, o nome, o e-mail e o ID já está na página listar, e aqui estão as mesmas informações. Mas no seu projeto provavelmente vai ter o CPF, além do CPF alguma outra informação, então por isso é necessário ter esta página visualizar. No entanto, não finalizamos ainda o nosso projeto. Ainda falta implementar o cadastrar, editar e apagar, mas isso será abordado nas próximas aulas. Aproveite, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.